Beleza, gente, agora sim, bora pro vídeo. Vamos lá? Ah, você também quer falar? Então fala, gente, deixa seu like. Se no canal, clica no vídeo, Olha pra lá, filho. vai no botãozinho, na madrega, e aí tem no sininho e tchau! Ai, meu Deus! Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Olá, pessoal! Olha eu aqui mais uma vez. E hoje, não liguem para os nossos cabelos, porque, cara, são 10 da noite e a gente tá aqui gravando vídeo, né? Porque nasce bonito, não rica. Gente, é o seguinte, o vídeo vai já começar, mas antes da gente começar o vídeo de hoje e falar sobre o que é, vocês já viram o que é no título, mas, enfim, a Helena tem um recado pra dar. Fala, Heleninha. Gente, Vai pra eu cá. vou dar um recado pra vocês. Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam. Quem ainda não foi inscrito, aperta no sininho para receber as notificações e chegar os vídeos novos por aí. Já? Bom, eu não vou fazer o vídeo de hoje sozinha, então eu vou chamar o João Inácio. Vem, amor, vem, vamos iniciar o vídeo de hoje. É meu convidado de hoje, gente. É o meu marido. Meu pai! Que isso? Quer dizer que é magro, meu bebê. Sou magro. Chegamos. Eu achei isso. Hoje seu bicho está aparecendo. Você não parecer muito magro agora. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo que quando eu tava em Brasília, a gente tava lá, né? A gente falou, a gente já tinha falado que nós iríamos gravar esse vídeo, foi uma ideia que surgiu lá na hora. Quando a gente conhece lugares novos, a gente vê a diferença que é de um lugar pro outro, mesmo sendo no mesmo país, né? E o vídeo é sobre 7 diferenças entre Manaus e Brasília, né, amor? Tcharam! Meu roteiro. Meu roteiro. Assim, na verdade, as 7 diferenças que a gente vai comentar, falar pra vocês, são diferenças que a gente notou, né? Diferenças pra gente. Talvez não seja para o povo de Brasília, para o pessoal de Brasília, talvez não seja para outras pessoas que também foram em Brasília. Então são diferenças que nós colocamos, que nós notamos, né, amor? Então, 7 diferenças entre Brasília e Manaus que nós notamos, tá? Que nós fizemos. São 7 diferenças que nós dois notamos durante os 6 dias que a gente passou lá. E vamos lá, vamos pro Qual é a vídeo. primeira? A primeira diferença é a limpeza. É entre a limpeza de uma cidade e outra. Qual a diferença aí, Beijão? Da limpeza. A primeira diferença é que a gente andando lá, a gente não conhecemos, nós não conhecemos a cidade toda, tá? Possível. A gente vai falar, a gente tá dando referências aonde nós passamos. Principalmente em locais públicos, né, amor? Nós chamamos de locais públicos que, gente, é muito limpo. O pessoal se importa muito com zelo, com a limpeza. E na nossa cidade de Manaus a gente não vê isso. De prova que a gente sai, se você sair na rua, gente, de carro, filmar. Aqui o banho de porco pega a branquela do carro e joga copo, Joga pela garrafa, janela, é verdade. papel, caixa de bombom. Voa, lixo É. voa pela janela dos carros, entendeu? E em Brasília a gente não viu nem no chão, nem no meu fio, a gente não chegou a ver, né, amor? É, a cidade lá é extremamente limpa. Tem um detalhe também, a gente falou das ruas, das vias, e eu queria falar um pouquinho do hospital, né? Se você for, gente, no hospital público aqui em Manaus, dá um exemplo É aqui, um tudo hospital bem sucateado. conhecido, né? João Lúcio. Se você for aqui num prédio público, no hospital, na HUGV, Adriano Jorge, João Lúcio, Platão Araújo, gente, nem papel nos banheiros tem. E é aquela porcalhada, aquela sujeirada. E lá, fazendo comparação com o Instituto Sara, a gente se olha para o chão, é totalmente limpo. Os banheiros são bem cuidados, são bem limpos. É, bem diferente. A segunda diferença tá na alimentação. É uma coisa que nós notamos assim que a gente chegou. Porque assim, gente, a gente chegou a gente chegou lá, eram 8 horas da noite, morrendo de fome. Porque a gente não levou nada pra comer no avião, né, Não. amor? E assim, no aeroporto não tinha opções de restaurante pra você comer comida aberta naquele horário. Assim, tinham lá, mas não era o que a gente queria comer.
E aí a gente, o primeiro impacto foi esse, a gente não tinha nenhum... O que mais funciona ali à noite é fast food, é lanche, né amor? É sanduíche, é pizza, Todo tipo. você quase não vê comida durante a noite ali, a não ser os churrascos como tem em toda a cidade, churrasco na rua e também praça de alimentação de shoppings. Mas a gente chegou muito cansado, nós jamais iríamos do aeroporto para um shopping só para comer, a gente não teve essa coragem, então a gente acabou, nessa noite a gente comeu, foi pizza, foi verdade, ele foi ao mercado que ficava ao lado do hotel onde a gente estava hospedado e comprou uma pizza. Naquele dia foi Deus, viu? E aí, no dia seguinte, eu já senti abstinência. Eu tive abstinência de feijão, gente, não tô brincando, é sério, não foi amor. Eu tava quase chorando, querendo comer feijão. No terceiro dia já era desesperador, né? No terceiro dia o João conseguiu comprar bife, a gente jantou isso. Mas conte aí o que você foi quando você foi comprar um churrasco naquela outra noite, o que aconteceu com a farofa? Lá eles não comem farinha que a gente come aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, né? É farofa, né? Farinha sequinha lá, feita de farofa mesmo. Farinha do arinha, ovinha e tal. E no dia que eu comprei o bife também achei feijão, lá eles chamam feijão de caldo. E todo prato acompanha feijão, mas é feijão tropeiro. Feijão da tropa, aquele feijão, né? Que vem com farinha, ovo e tal. Calabresa, arroz, é feijão tropeiro, todo mundo conhece. Vamos botar uma imagem aqui do feijão tropeiro, né? Aí, o feijão de caldo deles, gente, só é o feijão de caldo. Feijão com água. É gostoso, temperado com sal e tal. É porque aqui em Manaus a gente fala o quê? Comer feijão gordo, gente. É jabá com bucho, que a gente chama de bucho. Tripa, né? Tripa, o pessoal. Osso, enfim. É um feijão enriquecido, com bastante coisa dentro. E lá não, lá mal a gente achava uns pedacinhos assim de abobrinha. E aí eu fiquei observando eles vendendo churrasco. O rapaz chegou numa bicicleta lá, escolheu o churrasco, porque o rapaz botou pra esquentar, passou um amaciantezinho lá, uma margarina, esquentou. Quando ficou pronto, ele virou pro rapaz: você quer só com farinha? Só com farinha. Ele tinha uma bacia, assim, um tacho, cheio de farinha. Quando eu cheguei próximo pra ver se a farinha é igual a nossa, de carocinho assim, mas era farinha, né? O que o cara fez? Pegou o molho do vinagrete com um pincelzinho, lambuzou bem o churrasco, né? Mergulhou na farinha, pegou o colher e jogou em cima assim, ó, pá. Ficou aquele espeto de carne brado de farinha. O cara pegou o espetinho, bateu na beira na borda do tacho, lá assim, plá. Puxando plá. O que ficou na carne, ele pegou, deu o espeto pro cara, enrolou o papel, não deu. O cara pegou e foi embora comendo. Espetinho. Esse aqui ele serve. E como é que a gente serve nosso churrasco aqui? Um copo de farinha, meu amor. Você quer comer um espetinho? Me dê um espetinho, moço, te dá um espetinho e o copo de farinha pra comer aquele espetinho é desse tamanho, meu amor. Isso sim é farofa. E uma coisa também notada em relação à alimentação. Aqui em Manaus, até por ser em Manaus, a gente come muita caldeirada, muito peixe cozido, a gente come muita carne cozida, muito frango cozido. Mas lá a gente viu pouca comida com caldo, gente. A maior parte da comida era seca. Todos os lugares que a gente foi era comida seca. E peixe, qual foi o peixe que a gente encontrou lá somente? Só tilápia. Tilápia. Todo restaurante que vendia peixe era tilápia, não tinha outro tipo de peixe ali. A gente estranhou bastante, né? Devia até ter, mas no cardápio, né? No cardápio só tinha tilápia, gente. A terceira diferença está na arborização da cidade. E é o que chama muito. Gente, sério, eu acho que a coisa que mais chama a atenção no momento que a gente chega em Brasília é a arborização da cidade. Se você vier em Manaus, quem é daqui sabe, quem não é, mas vier um dia ou já veio, sabe que quando você chega na cidade, você sente um calor muito grande. Imenso. E as áreas que são arborizadas aqui, ou que são as áreas arborizadas para quem está achando que é criança, né? São lugares onde tem muitas árvores, são lugares cheios de árvores, sabe? E aqui em Manaus, tem um pedacinho aqui de um bairro que tem um pedaço de árvore, um pouco de árvore, uma arborizaçãozinha. Aí passa, não tem nada, só é prédio, casa, shopping. Aí chega outro pedacinho. Gente, lá não. Por onde você anda, tem árvores. É árvore, em toda a rua assim, você vai embora, é árvore. Pra dizer que a gente não viu tanta árvore foi na parte dos prédios, né, amor? Ali perto onde foi naquele shopping. Que é a área que o rapaz do 99 falou pra gente, do carro, falou que era a área de prédios da cidade. É onde tinha menos árvores, mesmo assim você encontrava. O que me chamou a atenção que eles preservam, né, eles têm essa cultura, né, de cultivar a área verde. E a gente ia passando, pegando
uma alça principal lá, que vai para dando uma rodovia para pegar uma outra rua secundária, vai para dentro de um bairro. Não, tinha tipo uma ponte ali, uma coisa, pessoas pescando. Lembra, Pescando amor? no meio da cidade. No meio da cidade, gente, com caniço lá na luz do dia pescando. No meio da cidade. Você não vê aqui em Manaus isso. Você vê o garapé aqui de Manaus, é que é... Aquela sujeira toda, peixe, você não vê mais, né? Vou ver se a Joana acha que eu pedi pra ela colocar aqui no vídeo algumas fotos, pelo menos umas 2 ou 3 fotos, pra vocês, quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar ali do antigo Tarumã Grande, na ponte da Bolívia. Vai ver se ela coloca um monte, tudo depois pra vocês verem como a nossa cidade mudou, está sendo deteriorada. Esses locais que eu falei, Tarumã Grande, ponte da Bolívia. Eu já conheci poluído, gente. E ali eu cheguei pra lá tomar banho com meu finado pai e também a gente pescava lá, que a gente viu em Brasília. Coisas dos meus 10, 12 anos. 10, 12 anos. E a quarta diferença é a temperatura da cidade entre as cidades. Meu amor. Oh, God. Gente, no dia que nós chegamos, como eu falei, chegamos à noite. A pessoa vai de Manaus, a pessoa vai como? A pessoa leva só roupa curta, porque a pessoa vive num calor, né? A gente vive aonde? A gente vive aqui numa amostra grátis do que é o inferno, né? Então a gente vive no calor. E nós levamos só roupas do tipo calor, entendeu? Eu levei só um casaquinho pra dizer que eu não levei, né? E no dia que nós chegamos, na noite que nós chegamos, a gente já sentiu a porrada seca. A gente foi 17 graus. Eu falei assim, congelei. E ali eu congelei, eu falei, Jesus, que é isso, meu Deus? Tava muito frio, né, amor? O vento é muito gelado. Vamos aqui exemplificar, né? Uma coisa que quem é da cidade conhece. Aqui em Manaus, quando dá, em primeiro lugar, 7 da manhã já tá calor. Não tá sol, aquele sol escaldante, mas 7 da manhã já tá como é o nome que chama? Mormaço, né? A gente chama de mormaço, que já tá um calor. E quando dá 9 da manhã já tá um calor que tá incomodando bastante, né? E aqui o sol vai, 5 horas da tarde, ainda tem bastante sol. Sério? 5 horas da tarde ainda tá bem quente. Tá um sol escaldante. Lá em Brasília, pra gente que é daqui de Manaus, pra eles era calor, entendeu, gente? 25 graus pra eles, meu Deus, eles estavam ali passando mal, se abanando, ligando o ar-condicionado, todo mundo passando mal. E lá pra gente foi diferente, porque lá pra gente, que é de Manaus, tá, gente? Pra gente o calor começava por volta de 11 da manhã, meio-dia ali. E aí quando dava 2 da tarde já tava frio. Você vai entender. Pra gente. E detalhe, era aquele sol e aquele vento Frio. Olha lá. E como é que é o vento daqui, amor? Deus me livre, que é demais. Não, como é que é? O diabo te soprando. Soprando. Pensa que quem me mudar pra lá. A gente gostou muito da cidade lá. E sério, se fosse pra gente se mudar pra lá, eu nem ia pensar 2 vezes, a gente se mudava, né, amor? Tranquilo então. Tranquilo e calma ali, é uma cidade muito tranquila. Próxima, a quinta diferença, e é uma diferença que faz toda a diferença. Sério, se fosse levado em conta. Em todos os lugares do mundo, faria muita diferença na vida de muitas pessoas, que é a acessibilidade. Gente, eu não sei se eu notei isso tanto por eu estar na cadeira de rodas, né, no momento, ou se foi uma observação meio assim. Acho que foi porque eu tô na cadeira de rodas, né? Talvez se eu não tivesse percebido tanto, não tivesse observado tanto como eu observei. Lá a acessibilidade é levada muito a sério. Então todo lugar para onde você vai, para onde você olha, tem acessibilidade para cadeirante, gente, para deficiente físico. Então na calçada, você vê tudo que é calçada, rampa de subida para cadeirante. Demarcação. Isso. As calçadas não são calçadas estreitas para uma pessoa que anda ali, passear por ali. São calçadas largas, justamente para ter acessibilidade ali boa. Praticamente todo lugar que eu olhei, pelo menos para todos os lugares para onde eu fui, tem acessibilidade, né? Todos os lugares para onde a gente saiu, para onde nós fomos passear, tinha acessibilidade. E também eu olhei em vários lugares ali, drogaria, restaurante, fora, tudo tem acessibilidade também. Então vocês tinham que ver que na cidade, aqui em Manaus, infelizmente não é assim. Em Manaus não tem muito respeito pelo deficiente, né? Pelo PCD, a pessoa que está tendo uma necessidade especial. Os ônibus lá, eles são... Pelo menos foi que várias pessoas com quem nós conversamos comentaram com a gente. Que nós falamos, vou chamar um carro de aplicativo. O rapaz falou assim, mas por que vocês podem ir de ônibus, conhecer melhor a cidade? Eu falei, gente, é muito ruim andar de ônibus sendo cadeirante.
Ele falou, não, aqui é obrigação dos motoristas pararem os ônibus, colocar o cadeirante dentro do ônibus e seguir viagem. Então lá eles são obrigados a parar o veículo, o ônibus, e ajudar o cadeirante a embarcar e a desembarcar. Então aqui a gente não tem isso. Se eu for para uma parada de ônibus tentar pegar um busão, eu vou fazer parada para os ônibus e eles vão fingir que não estão me vendo e vão passar direto, né? Eles não vão fingir que não estão me enxergando. E isso é muito chato. E os elevadores aqui nem funcionam dos ônibus, às vezes quando funciona o motorista não sabe operar. E outra coisa também aqui é, se vocês notarem bem nos meus vlogs, para onde eu vou com a minha família que eu quero passear, são em lugares onde tem uma calçada bem grandona, onde são praças para eu passear. Por quê? Porque aqui na minha cidade, aqui em Manaus, você não vê acessibilidade como deveria existir. Então, calçada, meu amor, se você for para uma via muito movimentada, uma via de trânsito rápido, você não vai encontrar um lugar, uma calçada que seja boa para você andar pela cidade e tal. Então, eu sempre procuro lugares onde tem um pouco mais de espaço, gente. Então, eu senti muita falta disso aqui na minha cidade e eu gostei muito disso lá em Brasília. Essa diferença é o senso de humor das pessoas que moram lá e das pessoas que moram aqui, né? Vamos dizer de passagem que a gente quer de Manaus rir pro vento. Passou o vento, fez cócega na cara, a gente tá rindo. Né? E a gente se deparou com uma situação bem diferente lá. É um povo sério, um povo carrancudo e tal, né? Nem carrancudo, eles são um povo bem mais... Sério. É um povo sério, é um povo mais sério e um povo mais recatadinho assim. Fechado. Não é nem fechado que eu queria usar a palavra, mas vamos usar o fechado porque eu esqueci a palavra agora, se eu lembrar eu ponho aqui. Onde nós frequentamos, eles são o tempo inteiro com a cara bem séria. Mas são educados, cumprimentos. São extremamente educados, é verdade. São extremamente educados, mas são sérios, né? Pra vocês terem uma ideia, lá eu fui no elevador e sempre que eu tô por aí, o João sabe disso, sempre que eu tô por aí, vira e mexe eu tiro uma brincadeira com alguma pessoa, que eu passo por um tipo de situação engraçada, o elevador tá fechando, pelo amor de Deus, eu faço um tipo de brincadeira pra quebrar um gelo. E eu fiz isso lá em Brasília, é o meu jeito, então é automático, sabe? Aqui já foi. E o cara fingiu que nem me ouviu, meteu a mão na porta, entrou e ficou sério, entendeu? Fingiu que não me viu, tava falando sozinha. Nesse dia eu me senti super mal, eu acho que foi até no quarto dia, né? Daí em diante eu parei de fazer brincadeira com as pessoas, eu passei a andar um pouco mais séria, a conversar menos com as pessoas que estavam por perto ali de mim. Eu não parei de conversar, passei a ser uma pessoa séria, só, né, daqui pra cá, né, porque eu mesmo não sou quando a gente pegava alguém que era sorridente falante, a gente perguntava logo na moça de lá de Brasília, né? Porque justamente, por exemplo, um dos melhores que nós conhecemos era de Macapá, era aqui da região norte, e o outro que nós conhecemos, que eu lembro até o nome, é o Akira é de lá. Porém, o cara é a simpatia em pessoa, não parecia que ele... Até falei pra ele, você é adotado da cidade. E aqui em Manaus, já é o contrário. Aqui em Manaus, você vê muitas... Apesar das pessoas serem um pouquinho mais mal educadas, não é querendo falar mal não, viu, gente? Mas as pessoas daqui, elas não são tão educadas como deveriam, não. Infelizmente, o povo de lá de Brasília é mais educado que o povo daqui da nossa cidade. Pelo menos é o que a gente achou, tá? Na nossa concepção aqui. Assim. Porém, o nosso povo daqui é um povo mais risonho, é um povo que brinca mais, que é elétrico, que é parceiro, né? Que eu não falei, bateu o vento na cara, tá fazendo cosquinha, a gente já tá rindo aqui, entendeu? Lá não, lá é um povo um pouco mais sério, mais na deise. E a sétima diferença é qual, amor? A água, mas não é a diferença da água, preço! É o preço da água. Gente, eu me espantei. Primeiro foi no hotel. Tem aquelas garrafinhas que ficam dentro do frigobar. Aqui, se você paga R$2 numa garrafa no sinal aqui, numa garrafa de água no sinal. Se você for num motel aqui, você vai pagar uns R$4, uma garrafa pequena. No hotel lá, R$6,50 a garrafa pequena. Beleza, eu vou comprar no mercado, que deve ser mais barato, né? Eu vou lá comprar a garrafa de 2 litros. Não achei água de 2 litros. Em alguns mercados que nós entramos no estabelecimento, não chega. Deve ter, gente. Estou dizendo que não tem, deve ter. Mas a gente não achou garrafa de 2 litros, era tudo de 1,5 litro. E na maioria das vezes era água com gás. Né? Tinha água sem gás? Tinha 1 ou 2 marcas. Porém, gente, aqui se você for no mercado aí
no Em Carrefour. qualquer supermercado. Qualquer supermercado aqui. Você compra uma garrafa de 2 litros, mais caro aí você vai pagar R$2,50. Garrafa de 1,5 litro você compra de R$1,30, R$1,15. E lá, gente, diz aí, irmão, quanto era o preço da garrafa de 1,5 litro de água? Era R$4 1,5 litro de água. A gente compra 20 litros de água pra eu beber aqui em casa, é R$100 porque o motoqueiro cobra R$1 pra vir deixar aqui. E esse foi o que a gente notou, não é novo que a gente não tá dizendo aqui, que todo mundo é assim na cidade lá, que todo mundo é desse jeito aqui, ou que tudo é desse jeito aqui, tudo daquele jeito lá, não é assim. A gente só tá colocando as diferenças aqui que nós observamos, foram observações nossas, tá, gente? Tá aí, gente, pra você conhecer um pouquinho da diferença dentro de Brasília, pra você que nunca foi em Brasília e vai conhecer Brasília, tá aí uma diferença que você talvez note. E pode ser que note até mais diferenças. Eu só botei 7 aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer coisa é só deixar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Né, amor? É. Tava na rua. Você precisa de um banho lá. No próximo vídeo, Beijo! gente. Tchau. Fui! Tchau.